Olá, meu amigo concurseiro, olá, minha amiga concurseira. Estamos aqui para analisar o edital que acabou de sair do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Você, meu amigo alfartano, minha amiga alfartana de todo o país, preste atenção aqui que nós vamos analisar a parte específica de direito eleitoral. Eu sou o professor Ronaldo Rolim, professor da disciplina de Direito Eleitoral, e nós vamos então analisar o concurso para o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. A primeira coisa que você deve saber aqui, quem vem nos acompanhando desde o ano passado, mesmo para quem não está acompanhando, o que foi dito aqui e que se mostrou realidade, que 2017 ia ser e foi e está sendo o ano dos TREs, o ano dos concursos para os tribunais regionais eleitorais. Por quê, professor? Ora, porque muitos deles não faziam concurso já há algum tempo e o quadro de pessoal já estava um pouco deficitário. E próximo ano, em 2018, nós teremos o quê? Novas eleições, as eleições gerais. Então nós precisamos de um quadro novo, nós precisamos reoxigenar os tribunais regionais eleitorais. E daí vem os cargos. Aqui, se você está focando basicamente em analista, né, o cargo de nível superior, e o técnico judiciário, o técnico, os cargos de nível médio, para quem tem nível médio. O que é que você precisa saber aqui? Inicialmente, olha, se você quer aquela motivação, a sua independência financeira, você conquistar a sua independência pessoal. Para quem quer analista, o salário aí é quase R$10.500, é um salário inicial muito bom. Já para técnico é algo em torno de R$6.300. Então, são salários bons, são salários bons. Só que se você for fazer um concurso desse só pensando no lado financeiro, talvez você não obtenha aquele sucesso que você queria ter. Por quê? Porque você talvez esteja fazendo algo que não irá gostar. Então, nós temos que saber aqui o seguinte, olha, não tem essa não, concurseiro, alfartano, temos que estudar, nós temos que ir atrás do que nós gostamos, e nós gostamos da nossa independência. Não vá só pelo financeiro. Agora, uma matéria que muitos podem achar um pouco complicado, mas que não é só porque talvez nós não tenhamos hábito de estudá-la, que é a disciplina de direito eleitoral, Antes de mais nada, o que é que você deve saber aqui? A prova é no dia 3 de setembro. Prova no dia 3 de setembro de 2017. Então tem um tempo para você estudar. Agora, tem que estudar com sabedoria. Como assim, professor? Com organização e planejamento. Faça o seu quadro horário, distribua as disciplinas entre os dias da semana. E quando eu falo dias da semana, é de domingo a domingo. Concurseiro não pode deixar de estudar nenhum dia. É de domingo a domingo. Claro, tem que descansar, tem que ter o lazer, tem que se exercitar também, mas tem que estudar todos os dias. Com aulas, com as nossas aulas, com a resolução de exercícios, com a letra da lei. Então, ó, dia 3 de setembro dá para fazer muita coisa até lá. No âmbito do direito eleitoral, ó, canetinha vermelha chamando a sua atenção. O que é que você precisa estudar principalmente? A Constituição Federal. Você vai pegar a Constituição Federal, principalmente do artigo 14 a 17, artigos 14 a 17. Por quê? O artigo 14 aqui, ó, importantíssimo o artigo 14, porque ele vai falar dos direitos políticos positivos e negativos. Ele vai falar da capacidade eleitoral ativa. Como assim, professor? A capacidade para quem pode exercer o seu direito ao voto, para quem é obrigatório o voto, para quem o voto é facultativo, bem como o alistamento eleitoral. O que mais, professor? Ora, lá no mesmo artigo 14 estão as condições de elegibilidade, quais são os requisitos que a pessoa precisa preencher para concorrer a determinado cargo, especialmente lá no parágrafo 3º do artigo 14, e vem outras hipóteses de desincompatibilização, de possibilidade de eleição, assim vai. Você também tem que estudar a organização da justiça eleitoral. Aonde, professor? A partir
do artigo 118. Então, artigo 118 a 121. Artigos 118 a 121. O 118 ele vai dizer o que é que forma a justiça eleitoral. Então, você pega aqui o Tribunal Superior Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral é composto de no mínimo 7 membros. Como é que vai ser essa composição? Você precisa também composição dos tribunais regionais eleitorais, que é o número fixo de 7. E como é que se dá a escolha desses membros? Saber também o juiz eleitoral e a junta eleitoral. Além disso, da composição, lembrar aqui a questão das competências desses órgãos. Importantíssimo, você vai encontrar no Código Eleitoral. Então, ó, base de tudo, Constituição Federal. É obrigatório você conhecer, ler esses artigos. Meu amigo, minha amiga, vamos ser sinceros, você não leva 5 minutos para ler isso daqui. E outra coisa, FCC. FCC é basicamente, ele tem característica da letra da lei. Certo? Por mais que esteja havendo uma mescla entre as características das bancas, mais de 70% das questões do FCC, isso aqui é estatística pura, você vai saber que é o que é letra da lei ou é súmula. Por quê? Porque você não vai ter muita contestação. Ó, a lei diz isso. Então a questão ela vai ter uma probabilidade muito menor de ser anulada. Então você tem que conhecer Constituição Federal, independente de qualquer coisa. Pronto, tá aqui, ó, anote aí. O que mais que precisamos saber? Outra lei importantíssima que eu acabei de falar. O Código Eleitoral. Vou colocar aqui o Código Eleitoral. Código Eleitoral. É uma lei de 1965, certo? É a lei 4.737 de 1965, que foi recepcionada em grande parte pela Constituição Federal e ainda está em vigor. Professor, o que é que eu preciso conhecer aqui? A parte inicial, a introdução, a questão das competências dos órgãos da Justiça Eleitoral. Eu preciso, como traz aí no edital, conhecer as garantias eleitorais, eu preciso conhecer como é que se dá a eleição. Enfim, foque aqui na Lei 4.737 de 65. Vou já falar do que cai aqui para direito eleitoral. Estou falando das leis que é obrigatório você conhecer. Então, ó, além do Código Eleitoral, nós vamos então passar para a lei das inelegibilidades. Por que de vermelho? Vou já falar. Lei Complementar 64 de 90, de 1990. Lei das inelegibilidades. Você que vai tentar cargo de analista, preste atenção aqui. Você que vai tentar cargo de analista, preste atenção. Não estou dizendo que vai cair só para analista, pode cair também para você que vai fazer cargo de técnico. Mas, ó, prestem atenção aos prazos de desincompatibilização. Prazos de desincompatibilização. O que é isso, professor? Desincompatibilizar-se? É alguém que já ocupa determinado cargo na administração pública, seja ele eletivo ou não, e deseja candidatar-se, por exemplo, a presidente, a governador, a prefeito. Para não haver uma influência indevida do cargo que ela ocupa durante o processo eleitoral, a campanha eleitoral, a Lei Complementar 64 de 90 diz, olha, estabelece o seguinte, ela tem que, para concorrer normalmente naquela eleição, sair do seu cargo, afastar-se do cargo que atualmente ocupa, para que possa concorrer àquele determinado cargo eletivo. Isso é o prazo de desincompatibilização. Dependendo do cargo que a pessoa ocupa e dependendo do cargo ao qual ela pretende concorrer, os prazos eles podem ser diferentes. Quem acompanha a nossa aula, nós temos ali algo exclusivo, feito por mim, especialmente para você, alfartano e alfartana. Um quadro resumo muito simples. Por quê? Porque aqui ele vai dizer diversas alíneas, é quase o alfabeto todo. Então a gente resume muito bem em no quadro muito simples, os 3 prazos de 6, de 3 e de 4 meses. Tá certo? Então atenção aqui aos prazos de desincompatibilização. Leia a Lei Complementar 64 de 90. Por quê? Porque ela foi alterada em 2010 por uma lei também muito famosa. A Lei Complementar 135 de 2010. Lei Complementar 135, vou colocar aqui de novo, né, o 5, 135 de 2010. Que lei é essa, professor?
É a lei da ficha limpa. Lei da ficha limpa. Fruto de um processo, de uma decisão, de uma vontade do povo. Lei da ficha limpa. E aqui ela trouxe novidades. Por exemplo, ela ampliou os prazos de inelegibilidade. Então, se alguém for condenado em determinada situação da lei das inelegibilidades, o prazo agora para ser impedido de concorrer a um novo cargo eletivo é de 8 anos. Antes era apenas 3, hoje os prazos são de 8 anos. Além disso, eficácia das decisões. Antes, a pessoa só se tornava inelegível através da sentença judicial transitada em julgado. O que foi que a lei da ficha limpa trouxe de novo? Ela inovou o ordenamento jurídico. A eficácia da decisão que importará a inelegibilidade àquela pessoa, além de ser também, começar a valer a partir do trânsito em julgado, também poderá valer a partir da publicação da decisão proferida por órgão colegiado. Professor, peraí. Quer dizer, então, que além da sentença do juiz que transitou em julgado, aquela da qual não cabe mais recurso, se houver um órgão colegiado e publicar a decisão, mesmo que não tenha transitado em julgado, aquela decisão já vai valer? Vai. Como assim? O TRE ou o TSE, ele colocou uma decisão que importa inelegibilidade. Por mais que ainda tenha a possibilidade de recurso, no momento em que aquela decisão é publicada, já gera inelegibilidade para aquela pessoa, a não ser que a decisão seja revertida posteriormente. Mas é assim. Então são duas novidades importantíssimas trazidas pela lei da ficha limpa aqui, a lei complementar 64 de 90. Para por aí, para não. Além da Constituição Federal, do Código Eleitoral, da lei complementar 64 de 90, eu trago aqui mais duas leis e uma resolução do TSE. Vamos aqui comigo. Vá anotando que é importantíssimo aqui. Vou já dizer como é que nós vamos trabalhar isso aqui, tá certo? Nós temos também, colocar aqui de preto, a Lei 9.096 de 1995, que é a chamada Lei dos Partidos Políticos, LPP, ou então Lei Orgânica dos Partidos Políticos. Você deve conhecer não só porque está no edital, porque é uma lei importantíssima para o nosso sistema eleitoral. É lá que vai dizer como o partido político ele pode ser criado, como ele será modificado, como ele poderá ser extinto, como será a prestação de contas dos partidos políticos, as leis gerais, né, as normas gerais sobre isso. E aqui eles costumam muito cobrar a questão em relação à personalidade jurídica. Partido político, principalmente para quem é técnico, atenção aqui, personalidade jurídica, a natureza jurídica do partido político. Ele é pessoa jurídica de direito privado. A sua personalidade jurídica começa a partir do registro do seu estatuto, que deve ser feito lá no cartório de registro civil de pessoas jurídicas da capital federal, de Brasília. E aí vem a questão e ela pode, talvez, lhe confundir. A personalidade jurídica começa aí. Mas a capacidade política, como assim, professor, a capacidade política? Quando ela poderá ter acesso ao fundo partidário, ao acesso gratuito à TV e ao rádio, a questão de ter o seu nome protegido, o nome do partido protegido, a capacidade política vem quando ela também registra os seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral. Muita atenção porque eles adoram isso. Atenção ao artigo 7º da Lei 9.096. Atenção a isso daqui. Mais uma lei aqui importantíssima. Mais uma lei importantíssima. A lei das eleições. Como funcionam as eleições? A lei 9.504 de 1997 é a lei das eleições, Aqui o que é que eles costumam cobrar muito, principalmente a questão do artigo 6º, que trata de convenções partidárias, que trata a respeito das coligações, a denominação das coligações. Cai muito, a FCC adora essa parte do artigo 6º da Lei 9.504. É aqui também que nós teremos as principais normas a respeito de propaganda partidária e política, a questão do direito de resposta.
Atenção, artigo 93 da Lei 9.504, as condutas vedadas aos agentes públicos durante as campanhas eleitorais. Isso não cai não, isso despenca em concurso público, seja você candidato ao cargo de técnico judiciário ou técnico administrativo, ou seja você ao cargo de analista judiciário, ou então outro cargo de analista que está especificado no concurso do TRE do Paraná. Então, ó, Constituição Federal, Código Eleitoral, Lei Complementar 64 de 90, Lei 9.096 e Lei 9.504. E para finalizar, mais um instrumento jurídico aqui de vermelho mais uma vez. Isso daqui é importantíssimo. É a Resolução número 21.538 de 2003 do Tribunal Superior Eleitoral, que trata a respeito de alistamento eleitoral. Muito importante, isso daqui a gente fala sobre tudo, como se dá o alistamento, para quem ele é obrigatório, para quem ele é facultativo, como é o procedimento, a questão do recurso, se o alistamento ele for deferido ou se ele for indeferido, os prazos, costuma cair muito isso daqui. A questão da justificação do não comparecimento à eleição, o brasileiro aqui que ele tem até 60 dias após as eleições para justificar o seu não comparecimento. O brasileiro que encontrava-se no exterior, que ele tem 30 dias após o seu retorno ao país também. Olha, isso daqui é importantíssimo, importante. Está em todo concurso para Tribunal Regional Eleitoral. Professor, calma aí, porque é o seguinte, o senhor falou muita coisa, muito rápido. Como assim eu tenho que ver Constituição Federal, Lei 9.504, Lei 9.096, Lei Complementar 64 e 90, a Lei... A resolução 21.538, eu não estou aqui para assustar, eu estou aqui para lhe motivar. Pode parecer um mundo, mas não é. Quando você começa a estudar eleitoral, quando você começa a assistir às aulas, a resolver exercícios, você vê, você consegue perceber o que a banca cobra mais. Você começa a perceber aquilo que cai com mais facilidade. A gente está aqui justamente para lhe ajudar, para você alcançar o seu sonho. Então é isso, 2017 é um ano do Tribunal Regional Eleitoral. Tivemos o de São Paulo, o de Pernambuco, tem agora o da Bahia, tem agora o do Paraná e haverá concursos em outros estados também. Então muita atenção, vamos estudar, porque 3 de setembro está relativamente longe, mas para quem está começando agora, está aí. Tem que haver planejamento e organização. E como eu falei para você, eu trago aqui, olha o que é que eles cobram, aqui na questão específica de direito eleitoral. Lembrando o seguinte, professor, como é que será a prova? A prova ela é composta de 60 questões para ser resolvida em até 4 horas. 20 questões é para conhecimentos gerais e 40 questões para os conhecimentos específicos. E aqui está o nosso direito eleitoral. Não são 40 questões de direito eleitoral. Tem constitucional, tem administrativo, tem civil, enfim. Mas direito eleitoral está aqui. O que é que eles vão querer? Eles vão cobrar inicialmente conceito e fontes do direito eleitoral. É algo relativamente simples. Você tem apenas que saber alguns princípios que estão na Constituição Federal. Você tem que saber que, por exemplo, as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, eles podem ter uma função normativa muito ampla, como a gente viu aqui, a resolução 21.538, que trata a respeito de alistamento eleitoral. Então isso é um assunto tranquilo. Olha o segundo ponto aqui, Código Eleitoral. E dentro do Código Eleitoral ele já especifica, olha, a introdução, os órgãos da Justiça Eleitoral que nós vimos que não estão apenas no Código Eleitoral, mas também na Constituição Federal, das eleições, das garantias eleitorais, dos recursos, disposições penais, disposições gerais e transitórias. Pode parecer o mundo, mas nós estudamos isso aqui no nosso curso de Direito Eleitoral com todo o esmero, com toda a atenção, falando dos artigos mais importantes, resolvendo exercícios, focando naquilo que é para focar. A gente não vai falar de algo que nunca caiu em concurso, professor, mas tem uma possibilidade muito remota. Por quê? Porque talvez aquilo não seja importante no dia a dia, na prática do servidor público,
do Tribunal Regional Eleitoral. Então vamos focar naquilo que é possível de cair, de você ser aprovado. Vamos lá. O que mais? Olha o que é que ele traz aqui, outro ponto. Lei das inelegibilidades, a Lei Complementar 64 de 90 e alterações posteriores. Ora, qual é essa lei? É a Lei Complementar 135 de 2010, é óbvio. Mais um ponto, Lei dos partidos políticos e Lei das eleições, que, meu amigo, minha amiga, não tem segredo. É ler, é estudar, é assistir aula. É assistir aula. Nós falamos isso aqui no nosso curso sem nenhum mistério. Nós vamos aqui, para quem nunca estudou direito eleitoral, nós vamos apresentar de uma forma, vou até falar sem falsa modéstia, de uma forma muito harmoniosa, certo? Sem muito juridiquês, mas focando no que é essencial. É um curso completo. É um curso completo. Se você tem dúvidas, assista as nossas aulas, venha aqui para o Alfa e veja as questões de concurso anteriores. Vá colocando a aula com as questões. Assim é o melhor método de se estudar. O que mais? Olha, ele fala de uma lei especial. Ele fala de uma lei especial. Lei 6.091 de 74. Lei 6.091 de 1974. É uma lei ainda em vigor que fala a respeito do fornecimento de transporte e alimentação aos eleitores, tanto aos eleitores de zona urbana como aos eleitores da zona rural. Na zona urbana, a regra é o seguinte, não pode fornecer alimento nem transporte, a não ser aquela carona sem nenhum interesse, né? Você está indo para o mesmo local em que o seu irmão vota. Ah, vamos juntos? Vamos, aí não tem problema. Na zona rural é diferente, aqui é a Justiça Eleitoral quem pode fornecer e vem os demais prazos que estão previstos na Lei 6.091 de 74. É uma lei tranquila, ela é uma lei curtinha em relação ao Código Eleitoral, por exemplo, e aqui dá para focar. Se você quiser uma dica, olha aqui, um artigo que cai muito dessa lei, vou já dizer para você, ó, artigo 5º. O artigo 5º da Lei 6.091 de 74. Não estou dizendo que é esse daqui que vai cair, não. Estou dizendo que na maioria das provas esse artigo ele é muito cobrado. Pode haver outros artigos, mas esse aqui é muito cobrado. Vamos lá, a gente vai dando as dicas aqui, os direcionamentos. Mais um ponto, resolução 21.538 do TSE, questão do alistamento eleitoral. Nós temos aulas aqui para isso, para falar só dessa resolução. A gente não fala nenhuma parte, nem duas partes. A gente estuda a fundo essa resolução, então não tem segredo. E o último ponto são as súmulas do Tribunal Superior Eleitoral, essas súmulas que nós vamos trabalhando aula a aula, de acordo com o tópico abordado. De acordo com o tópico abordado. Então não tem segredo. O curso é completo. O curso é completo. São várias aulas, são vários blocos. Pode ter certeza, não tem segredo. Professor, dá realmente daqui para o dia 3 de setembro eu estudar e fazer esse concurso e passar? Dá. Claro que dá. Agora você precisa o quê? De planejamento. Eu falo muito disso. Saber como estudar. Você não pode se auto-boicotar. Diz, vou estudar aqui, estuda 4 horas seguidas, aí, vou descansar um pouco. Descansa tanto que só retorna daqui a uma semana. Eu vou na internet, eu vou no celular, vou no WhatsApp, e aí? Não dá, tá certo? Então é estudar com planejamento. Estudar com planejamento. Professor, aqui fica uma dica. Aqui fica uma dica, tá certo? No momento em que assiste a aula, resolve exercício. Resolveu o exercício, acertou, beleza, errou, converse com a questão, veja por que você errou. O melhor motivo de saber por que você errou e de você aprender é você ver, poxa, eu errei por causa disso, foi falta de atenção, foi porque eu não conheço a letra da lei, eu não conheço o assunto, foi pegadinha. Então, atenção a isso daqui. Atenção, muita atenção. O que é que nós podemos falar mais aqui do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná? Nós falamos aqui a respeito da remuneração, da data da prova, da quantidade de questões, das vagas. Importante para a gente finalizar aqui. Professor, eu vi lá no edital que para analista são 2 vagas mais 2 de cadastro de reserva e para técnico são 2 vagas mais 2 de cadastro de reserva. Isso me desmotiva porque vão ter mais de 10 mil candidatos e tudo mais. Aí eu te pergunto, e daí, meu amigo? E daí, minha amiga? Por que aquela vaga não pode ser sua? Não interessa, não tem ninguém melhor que ninguém. Aqui é questão de conhecimento. Se você assiste às nossas aulas e estuda com sabedoria, você passa. Não tem segredo. Concurso não tem segredo, meu amigo. E aqui é o seguinte, não vá pelo que fala apenas o edital. Eles colocam 2 vagas para um ou outro cargo,
justamente para uma previsão orçamentária. Mas o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná está precisando de mais analistas do que apenas 2, de mais técnicos do que apenas 2. Então não se engane, não se engane. A maioria dos concursos agora, eles vão vir trazendo um número reduzido de vagas, justamente porque se eles colocam muitas vagas e as pessoas passam dentro das vagas, elas têm um direito adquirido a serem chamadas. Então, meu amigo, é muito melhor reduzir para não ter nenhuma complicação posterior, mas eu coloco 2, mas eu chamo 20. Eu coloco 2 vagas, mas eu chamo 30. Professor, é desse jeito? É desse jeito. Então aqui é estudar. Meu amigo alfartano, minha amiga alfartana, você que ainda não é do Alfa, mas vai se tornar nosso alfartano, nossa alfartana, guerreiro, concurseiro, vencedor, é o seguinte: não se engane, não se deixe esmorecer. Ah, mas tem um amigo meu que disse que não adianta eu estudar. Se afaste dessa pessoa. Foco no concurso, foco no estudo, porque vem a vitória. Para encerrar aqui, 3 palavrinhas que eu adoro que começam com a letra F. Foco, força e fé. Foco para saber o que você quer. Força para você não desistir nos momentos mais difíceis. Está cansado de estudar? Ah, estou cansado, não aguento mais estudar, o concurso está aí. Dá aquele desânimo, então você tem que ter a sua motivação e fé. Fé em você mesmo. A primeira pessoa que tem que acreditar que é possível é você. Porque se você não acredita em você, quem é que pode acreditar? Então tem que ser conosco. A mudança começa conosco. Então, ó, foco, força e fé que a sua aprovação virá. Tá certo? Eu fico por aqui, sou o professor Ronaldo Rolim, espero você no Alfa, quero ver você aprovado e vai dar certo. Conte conosco!